Fala galera, hoje é dia de Grandes Astros Superman. É uma história da DC, escrita pelo Grant Morrison e desenhada pelo Frank Quitely no ano de 2006. Resumindo a história, o que o Superman faria se soubesse que tem os seus dias contados? A proposta da DC nessa época foi de reunir vários grandes autores e dar liberdade total para criar histórias para seus personagens, sem precisar seguir a cronologia oficial. Então o Grant Morrison pegou o herói que ele considera ser o maior de todos, o Superman, e deu uma mortalidade para ele. Todo mundo espera que o Superman seja derrotado em batalha por um grande vilão ou por Kryptonita, mas aqui a gente vê que o maior inimigo dele é a própria fonte dos seus poderes. Fragilizado com a morte próxima, ele quer fechar todas as pontas soltas da sua vida e deixar um legado de justiça e bondade para a humanidade. Mas antes de ir para a história mesmo, se inscreve para me ajudar no crescimento do canal, me segue nas redes sociais, tem o link aqui na descrição e já deixa seu like nesse vídeo. E agora sim, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa resumindo toda a origem do Superman em uma simples página. A história segue para o presente, onde uma nave espacial que fazia uma viagem para o Sol foi sabotada pelo Lex Luthor com a ajuda do vilão Parasita. A nave acaba perdendo o controle e com isso o Superman parte para salvar os tripulantes, só que ele acaba chegando muito perto do Sol. Mesmo assim, ele salva a nave, mas isso teve um custo muito caro para ele. O Sol amarelo é o que dá o poder para o Superman, mas com esse acontecimento as células do corpo dele foram sobrecarregadas. Essa carga gigantesca de energia solar acaba corroendo o próprio corpo dele aos poucos, mais ou menos como um câncer. Essa superexposição deu um aumento incrível nos poderes dele, tanto que ele é até invulnerável a Kryptonita agora. Mas isso vai ser a causa da sua morte. E ele precisa se preparar para isso. E não tem nada que ele possa fazer, como é dito pelo cientista Leo Quinton. A partir daí, o Superman começa a fazer um tipo de lista de tarefas que ele quer completar antes de morrer. A HQ é feita em 12 edições, o que poderia ser uma referência à mitologia grega sobre os 12 trabalhos de Hércules. Ou esse lance de viajar muito perto do Sol como uma referência ao deus Ícaros, fazendo um paralelo entre o Superman e um deus. Pela sabotagem que o Lex Luthor fez com a nave espacial, ele acaba sendo levado preso para julgamento. Em Metrópolis, agora disfarçado como o estabanado Clark Kent, o Superman acompanha Lois Lane no caminho para sua casa, inclusive é o aniversário dela. No final do caminho, o Clark acaba revelando para ela que ele é o Superman. A Lois se recusa a acreditar. Como o Clark Kent poderia ser o Superman? Nessa HQ a gente vê bastante a diferença entre os dois, na postura dele, no cabelo, o jeito de andar, o jeito bobo e atrapalhado do Clark, sendo totalmente o oposto do que é o Superman. Ele leva ela num passeio até a Fortaleza da Solidão, mostrando todas as coisas por lá, a sala de troféus, a sala de armas e tudo mais. Até que ele dá de presente um tipo de soro que ele fez para ela. Um soro que dá para a pessoa todos os poderes do Superman por 24 horas. Ela toma o soro e inclusive ele faz uma roupa de heroína e chama ela de Super Mulher. Desse jeito ela consegue sentir como é ser o Superman, como é ter que viver com uma super audição, supervisão e todos esses poderes e responsabilidades num planeta onde ele é superior a todos e como é lidar com essa moralidade. Eles interagem com outros heróis, o Sansão e o Atlas. Eles enfrentam dinossauros vindo do centro da Terra e acabam na Lua, onde declaram o seu amor e se beijam numa cena muito bonita, com o planeta Terra no fundo como paisagem. Mas eles voltam, o efeito do soro passa e o Superman deixa a Lois dormindo na casa dela. Em outro momento, a gente vê o Jimmy Olsen, o fotógrafo companheiro do Clark no Planeta Diário. Ele visita a base lunar do cientista Dr. Quinton e acaba tendo um probleminha por lá, quando de repente o Superman aparece para ajudar ele.
O problema é que nessa estação lunar, o Dr. Quinton estava estudando uma nova kryptonita, a kryptonita preta. E pela exposição que o Superman teve a ela, os efeitos são de tornar ele do mal. Ele começa a agir estranho e destruir aquele lugar e parte para a Terra. Nessa estação, o Dr. Quinton teria desenvolvido uma forma de parar o Superman, uma injeção que dá os poderes do apocalipse para quem usar. E o Jimmy parte para a Terra para tentar parar o Superman com isso. Eles têm uma batalha em Metrópolis que acaba com o Superman derrotado e o Jimmy Olsen voltando ao normal. Chega o dia do julgamento do Lex Luthor e a sentença é morte na cadeira elétrica. O Clark Kent vai até a penitenciária para fazer uma entrevista com o Luthor, talvez a última. E a gente vê o prazer que o Lex sente na morte do Superman. Mesmo preso no corredor da morte, ele considera que precisa livrar o mundo do herói. Ele não quer simplesmente destruir ou conquistar tudo, ele só quer destruir o Superman. Ele não admite que um ser de outro planeta venha dar uma de Deus na Terra. Os humanos deveriam resolver seus próprios problemas, evoluir e não ser guiado por um extraterrestre. No meio dessa conversa aparece o Parasita xingando o Luthor. Mas o Parasita se alimenta de energia e o Superman é praticamente um sol ambulante. Isso faz o Parasita inchar e começar a crescer, criando o caos nessa penitenciária. Mas graças ao Clark, ele consegue derrotar o Parasita sem demonstrar que é o Superman. E consegue levar o Lex junto com ele a salvo. Num outro dia, na fazenda Kent, o Superman visita os seus pais e enquanto ele brinca com o seu cachorro Krypto, chegam 3 homens estranhos na fazenda, procurando trabalho na lavoura. O Clark fica desconfiado, inclusive ele comenta disso com seus amigos de Smallville, o Pete Ross e a Lana Lang. Algum tempo depois, o Superman é abordado por um desses homens que revela ser Kal Kent, o Superman do futuro, do ano 85.250. Os outros são o Superman desconhecido do ano 4500 e um Superman duende da quinta dimensão, todos descendentes desse Superman da atualidade. Eles explicam que fazem parte da tropa Superman que preza pela estrutura do espaço-tempo e estão ali caçando um inimigo do futuro, o Cronóvoro. É um inimigo que envelhece tudo que toca. E quando o Clark encara o Cronóvoro, ele rouba 3 minutos de vida dele, que são suficientes para ter dado um ataque cardíaco fulminante no Jonathan Kent, o pai do Superman. O Superman fica arrasado, mas nessa hora o Superman desconhecido revela sua identidade e mostra ser exatamente esse Clark Kent alguns anos no futuro. Ele tinha voltado para poder passar esses minutos que ele tinha perdido do lado do pai antes dele falecer. Enquanto o Clark atual fica no funeral do pai, o Clark do futuro conhece o líder da tropa Superman, o Superman Prime 1 Million. O ser mais poderoso de todo o universo DC. E ele dá uma flor indestrutível de Krypton pro Clark, que deixa ela no túmulo do seu pai. Um tempo depois, a gente vê o Superman soltando o seu devorador de sóis no espaço, já que se ele vai morrer, o coitado não pode ficar lá trancado sozinho, né? Na volta pra Terra, o Superman acaba sendo atacado por alguns bizarros. Ele percebe então que o mundo bizarro está se fundindo com a Terra e ele precisa ir para esse mundo para tentar impedir. Lá ele conhece o Zibarro, um bizarro ao contrário, o único com inteligência ali, o único normal em um mundo distorcido. O que mostra pra gente como é ser alguém diferente num mundo caótico. Ali, o Superman começa a perder os seus poderes, mas com a ajuda dos bizarros ele consegue voltar para a Terra e evitar o choque dos dois mundos. Quando ele volta para a Terra, se passaram 2 meses e ele encontra a Metrópolis toda alterada com uma estrutura kryptoniana. O Superman então conhece os responsáveis por isso, Bar-El e Lilo, os primeiros astronautas de Krypton que ficaram perdidos no espaço depois da explosão do planeta deles. Mas eles querem criar uma nova Krypton na Terra, que o Superman poderia ter feito isso há muito tempo, mas ele diz que não seria justo impor os valores dele sobre os outros.
Então isso cria um atrito entre eles. Mas pelo tempo exposto a nuvens radioativas, isso faz com que o corpo dos kryptonianos enfraqueça. E mesmo com o atrito, o Superman mostra bondade e ajuda eles. O único jeito de fazer com que eles não morram é mandando eles pra Zona Fantasma. E é isso que o Superman faz, colocando eles lá até para botar ordem na Zona Fantasma. Nos outros dias, a gente vê várias coisas que o Superman fez para ajudar a humanidade, como por exemplo visitando um hospital de crianças doentes. Inclusive, a gente tem uma cena muito humana da parte do Superman, quando ele para conversar com uma garota que está prestes a cometer suicídio. O problema é que ele sente que o fim está próximo, e logo ele não vai estar mais por aqui, então ele começa a escrever um testamento. Mas antes de morrer, ele precisa terminar os seus trabalhos. E um deles é com Kandor, a capital de Krypton engarrafada. A cidade foi feita miniatura pelo Brainiac há muito tempo. E o Superman mostra pra gente o arrependimento em não ter conseguido resolver esse problema. Então ele tenta uma solução de outra forma. Deixar eles libertos em Marte, onde os humanos não podem afetar a vida deles e eles poderiam ser tão fortes quanto o Superman em contato com o Sol amarelo, mas na proporção minúscula do tamanho deles. O Superman queria entender como o mundo ficaria sem ele depois que ele morresse, então ele próprio acaba criando um universo para estudar isso, a Terra Q. Inclusive, a gente vê a evolução dessa Terra, o que leva a entender que seria a nossa própria, o nosso universo real mesmo, onde na década de 30 é criado o primeiro super-herói do mundo, o Superman de Jerry Siegel e Joe Shuster. Chega o dia da morte do Lex Luthor na penitenciária, mas é claro que não seria tão simples assim. Quando ele é eletrocutado, ele revela ter conseguido tomar um soro feito por ele mesmo para dar os poderes do Superman por 24 horas, como foi aquele soro que a Lois tinha tomado. Ele se prepara agora para atacar o Superman e para ajudar ele convocou o Sol Vermelho Solaris, capaz de fazer dano ao Superman. Mas lembra daquele devorador de sóis que o Superman tinha soltado? Ele volta e acaba ajudando na luta contra os Solaris. Mas apesar disso, o devorador de sóis é destruído. O Superman consegue mesmo assim parar os Solaris. Só que o preço foi muito alto e ele está praticamente morrendo de vez. Mas ainda falta lidar com um Lex Luthor poderoso que invade o planeta diário em busca de vingança por terem sido os responsáveis por enviar ele para a prisão. E por esse ataque ao jornal e a Lois, o Superman ainda consegue as últimas forças para voltar e enfrentar o Lex Luthor uma última vez. Claro que o Superman vence essa luta e além disso, antes de acabar o efeito do soro no corpo do Lex, ele entende como é conviver com os poderes do Superman e com todos os sentidos extremamente elevados. O problema é que durante a passagem dos Solaris, ele envenenou o nosso Sol e agora existe a possibilidade dele morrer e acabar com toda a vida no sistema solar. Para evitar isso, o Superman, já quase sem forças para continuar, ele tenta o seu último sacrifício, indo direto para dentro do Sol amarelo, onde ele tenta uma forma de manter o Sol vivo. Um ano depois do desaparecimento dele, ele é considerado morto, mas a Lois sabe que ele está lá, salvando a humanidade e que algum dia ele vai voltar. Desse jeito a gente percebe que ele não morre e por isso ele tem os descendentes da tropa Superman. E talvez ele mesmo acabe se tornando o Superman 1 Million dessa realidade. E é desse jeito que acaba a história. O Grant Morrison pegou 70 anos da cronologia do Superman e juntou numa história onde tudo se encaixa, uma história divertida de ser lida e emocionante ao mesmo tempo. Ele toca em temas como vida, morte, amor, família, justiça, bondade e várias outras emoções humanas, só que leva isso para o Superman, que é um extraterrestre. Todos os personagens estão ali por algum motivo. A Lois, o Jimmy Olsen, os pais dele, a Lana e o Pete. Tudo é feito para relembrar de onde ele veio, das suas origens e dos seus valores. Todos são tocados pelo Superman de alguma forma, como é visto até com o Lex Luthor no final dessa HQ.
A história inteira tem uma sensação de quadrinho da Era de Prata, onde tudo era muito mais heróico do que é atualmente, e te deixa até com uma sensação de despedida. Realmente, Grandes Astros Superman é uma homenagem ao primeiro e maior super-herói já criado dos quadrinhos. E ele nos ensina algo que o pai dele ensinou pra ele, que se mede alguém não pelo que diz, mas pelo que faz. Um exemplo verdadeiro de herói. Ele mostra como qualquer pessoa está sujeita a tudo, até um super-herói sofrendo por uma doença degenerativa parecida com o câncer, e como ele lida com isso, sabendo que ele pode morrer a qualquer momento, e como ele encara isso, o que pode servir até como inspiração para pessoas nessa mesma situação. Isso leva a gente a refletir como a gente perde tempo com outras coisas menos importantes e só no fim a gente quer correr atrás do que realmente importa. A HQ é magnífica, inclusive ela ganhou um Eisner em 2008 como melhor série. É uma obra de arte emocionante e tocante em vários momentos, e tem uma arte muito boa também, que de princípio ela pode te incomodar um pouquinho, principalmente pelo Superman ser extremamente gigantesco, com uma capa minúscula, uma retratação um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas com o passar da história você percebe que a arte casa muito bem com o roteiro, e isso vai fazendo com que você se acostume também. E principalmente a diferença entre o Superman e o Clark Kent fica muito claro aqui de que não é só os óculos. Quando eu fiz um vídeo sobre as 10 maiores HQs da DC na minha opinião, muita gente questionou por que eu não coloquei Grandes Astros Superman. Acontece que, na minha opinião, existem algumas situações meio forçadas aqui, como é o capítulo com o Jimmy Olsen, por exemplo. E isso faz com que eu prefira mais outras HQs do Superman, como por exemplo, A Origem pelo John Byrne ou Entre a Foice e o Martelo. Mas se fosse para criar uma lista de 15 melhores, com certeza ela estaria nessa lista. Tem uma animação dessa história que é muito bem feita, mas é bem mais resumida do que a HQ, então eu recomendo que ela seja lida. E se alguém quiser ler em formato digital, eu vou deixar o link para essa história aqui na descrição desse vídeo. Vai ter também o link do site e o endereço para a loja Attack Comic Shop, onde você pode encontrar quadrinhos e mangás novos ou velhos. Coisa que você não acha fácil por aí, você pode encontrar por lá, além de bonecos, camisetas e um monte de outros produtos. Dá uma passada por lá e fala que você conheceu aqui no canal. E agora eles estão com um espaço novo para card games. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário falando o que você achou dessa história, me segue lá nas redes sociais que eu falo muita coisa por lá que eu não falo aqui no canal, compartilha esse vídeo nas redes sociais, muito obrigado, valeu e até mais.